Glória, glória, eu te dou. Diga o nome dele. Jesus. Diga o nome dele em português, em espanhol, em inglês. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo es. Glória, glória, eu te dou. Jesús. Jesus. Me lleva. Me Lleva delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me lleva delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Aleluia! Glória a Deus! Alabado sea Dios! Glória a Jesús! Quem vive? A su nombre, a su pueblo. Alaba, 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 alaba a Él. Oh, glória a Deus! Boa noite na presença de Deus, família! Quem está alegre com Jesus, dá um brado de glória! Família, esse louvor está profeticamente nos despertando e ensinando. Diga, despertando e ensinando. Diga, este é um louvor profético, porque nós estamos nos últimos dias desta temporada. E uma nova temporada está diante de nós, onde Deus se revelará a nós de um modo especial. Quantos querem receber uma revelação de Deus de um modo especial? Aleluia. Nós já estamos entrando nessa dimensão, nessa temporada, aleluia. Essa canção, o Espírito de Deus está a utilizá-la primeiramente para nos despertar ao arrependimento. Diga, mudança radical. Sim, esta canção está nos despertar ao arrependimento, porque está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 14, que nós devemos nos esforçar. Diga para alguém, se esforce. Se esforce para estar em paz com todas as pessoas, para estar em paz com cada um. Se esforce de igual modo para se santificar. Diga assim, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quantos querem ver a Deus? Quantos querem uma revelação de Deus? Tem que estar em paz com todos. Diga assim, vai perdoando, vai perdoando. Diga assim, vai se reconciliando, reconciliando. Diga assim, vai renunciando, renunciando. Diga, vai se alinhando, se alinhando. Diga, vai amando, vai amando. Vai santificando, santificando, amém? Glória a Deus. E este esforço não é Deus quem irá fazer. O esforço de Deus é para se revelar a nós. E o nosso esforço é para santificar e estar em paz com todos. Deus está nos ensinando através desta canção, amém? Me leva, ó, mostra a tua beleza. Quiero ver tu rostro. Em português, me leva Delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver a face. Em espanhol, me lleva delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Aplauda ao Senhor, aleluia. Está nos ensinando, Deus está nos ensinando. Se nós queremos acessar a sala do trono, se nós queremos ver a face, o rosto, aleluia, do nosso amado, do amado das nossas almas, temos que nos esforçar. Diga, se esforce. Aleluia. Temos que nos esforçar. Glória a Deus. E o mesmo Espírito está nos ensinando
que o nosso auxílio é Jesus, que o nosso alvo é Jesus, que o nosso foco é Jesus, amém? E que somente em Jesus, com Jesus, nós podemos contemplar as maravilhas do Pai. É como está escrito em João capítulo 10. Jesus disse: eu sou a porta. Você precisa de Jesus, querido e querida. Não é de nenhum outro, nenhuma outra coisa, senão de uma pessoa. Diga: Jesus. Aleluia. Quantos querem ver Jesus hoje? Erga suas mãos e diga: só quero ver você. Só quero ver. Só quero ver você. Só quero ver você. Feche seus olhos, diga a Ele: só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Só quero 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 ver você. Ver você. Vem Jesus, vem Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. Vem Jesus. Vem Jesus, vem querido. Só quero ver você. Ver você. Ver. Me lleva delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Lindo es, gloria, yo te doy. Jesús, lindo es, gloria, yo te doy. Jesús. Levante suas mãos em palmas a Jesus. Diga: vem Jesus! Vem Jesus! Vem, Senhor Jesus. Diga: Jesus, tu tens liberdade aqui. Diga: tu tens liberdade, Jesus, neste lugar. Você que está em casa, diga: tu tens liberdade nesta casa. Tu tens liberdade no meio desta família. É no teu nome que nós oramos e declaramos. Amém. Uma salva de palmas à família maravilhosa. Graças! Graças, Senhor. Podem ir, por favor. O violão fica um pouquinho mais, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite na presença de Deus, amada família. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os dê a shalom, amém? Que o Senhor também os guarde e os dê a shalom, amém? O Senhor dê a shalom ao Esquadrão Leão. O Esquadrão Leão está presente. O Senhor também dê a shalom ao Esquadrão Homem. Está presente? Da mesma forma, o Senhor dê a sua shalom aos esquadrões que estão do outro lado. Esquadrão Novilho, Esquadrão Águia. Celebra ao Senhor por isso.
Aleluia. Está do outro lado da telinha. E dê a shalom a você, sua família, meu amado, minha amada, amados do Senhor, que estão nos acompanhar de todas as partes do globo terrestre. Melhore meu microfone, por gentileza. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus os dê a shalom. Apóstolo, o que é shalom? Diga assim, a shalom é mais incrível do que podemos imaginar. Quantos já se cumprimentaram assim? Shalom. Cumprimente alguém assim, shalom, irmão. Shalom, irmã. Aleluia. Entendam, mais do que paz, você está a desejar entregar a esta pessoa, a este irmão querido, a esta irmã querida. Você está a entregar paz, saúde, alegria e prosperidade. Aleluia. É ou não é incrível? Glória a Deus. Então recebam todas estas coisas. Eu quero contar com todos os presentes e também online. Por favor, compartilhem agora essa transmissão com todos. Todos quanto puderem. Todos quanto puderem no nome de Jesus. Amém? Pois hoje o Senhor, Ele me disse que irá levar embora todas as espécies de dores e tormentos. Eu disse que Jesus me disse que vai levar embora todas as espécies de dores. Eu não sei se chegou alguém aqui com dor. E todas as espécies de tormentos. Eu não sei se há alguém aqui presente em tormento. Não sei se em casa já se encontra alguém conectado, alguém conectada com dores e em tormento. Mas saibam de algo. Jesus vai levar embora hoje. Eu disse, vai levar embora hoje. Você fica assim, amém. Vai levar embora hoje, é hoje. É hoje, é hoje, queridos. No poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória, amém. Abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 13. A leitura que faremos será bem breve. Iniciaremos no verso 10 e vamos até o 13. Lucas 13, do 10 ao 13. Glória a Deus. E escrito está, Lucas 13, do verso 10 ao 13. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída, havia 18 anos, por um espírito de enfermidade. Diga assim, ela estava acometida de uma enfermidade provocada por um espírito. Quem está a entender? E esta enfermidade a mantinha encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Alguém louve ao Senhor. Em seguida lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, amém. Quantos podem glorificar a Deus pelo que Ele já está a realizar? Pelo que Ele já está fazendo? Jesus, Ele estava em uma reunião como essa. Era em uma sinagoga e era sábado. Jesus estava ensinando. E no meio do ensino, Ele começou a olhar para a multidão. Ele olhou para a multidão e no meio daquela multidão ele avistou esta mulher. Uma mulher que há 18 anos estava sofrendo, diga assim, com dores, com tormento, a ponto que ela não podia andar de forma ereta. Ela andava encurvada. A enfermidade que ela possuía não permitia que ela se endireitasse. Imaginem comigo como era a vida daquela mulher. Teve alguém aqui presente que já passou por uma crise onde sentiu muitas dores, quer seja na coluna, quer seja na cabeça, ou em alguma outra parte do corpo, joelho, tornozelo. Foi bom ou foi ruim? Imaginem comigo 18 anos nessa situação. Alguém do outro lado da telinha que já passou por algo semelhante, esteve 1 semana, 3 semanas,
É bom ou ruim? Jesus olhou para a multidão e avistou aquela mulher que estava sofrendo. Ei, Jesus está olhando para alguém agora. Jesus está lhe dizendo assim, ó, parei o culto porque eu te vi. Jesus está dizendo, eu te vi nesse banco sentado, eu te vi nesse canto, eu te vi em pé, eu te vi. Jesus está dizendo, eu me importo com a sua dor. Eu me importo com o seu tormento. Meu Deus, isso é muito forte. Jesus disse, do outro lado da tela, eu te vi. Te vi acamado, te vi dependente de remédios. Te vi aguardando cirurgia, aguardando transplante, aguardando uma doação. Eu te vi. Jesus está falando. Eu te vi. Eu me importo com a tua dor. Me importo com o teu tormento. Me importo com o teu sofrimento. Eu não fecho os olhos, diz aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele diz assim, eu te vi. E eu vou levar embora. Eu vou levar embora todo esse tormento. Este espírito de enfermidade, de aflição, de tormento não mais poderá permanecer. Alguém concordando comigo aqui nessa noite? A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Quantos chamaram Jesus a estar aqui? Então Jesus está aqui. Ah, faça festa porque Jesus está aqui. Celebre e continue celebrando porque Jesus está aqui. De onde Jesus está, coisas começam a acontecer. Então coloquem agora a sua mão, coloque a mão no seu coração, se não alcançar o lugar da dor, o lugar do sofrimento, do tormento. Feche seus olhos. Apóstolo, eu não estou com dores, mas eu conheço alguém que está. É minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é minha irmã. Feche seus olhos. E comece a se identificar com essa pessoa. A palavra de Deus diz que nós somos ligados por um só Espírito, é o Espírito de Deus, amém? Então, através da sua fé, quem lembra do centurião? Envie uma palavra e meu servo será curado. Através da sua fé, este ou esta também podem ser curados. A pergunta que eu lhe faço é, você crê? Então diga assim comigo, rejeito essa dor. Diga, eu rejeito esse tormento. Diga, eu rejeito esse sofrimento. Agora agradeça a Jesus do seu coração. Continue agradecendo a Ele. Só quero ver você. Agradeça a Ele. Só quero ver você. Só quero ver você. Queremos te ver, Senhor. Só quero ver você. Faça segundo a sua palavra. Ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Em o nome de Jesus, o Rei da Glória. Em nome de Jesus, espíritos de enfermidades, seja quais forem as enfermidades e os espíritos operando, espíritos de aflições, espíritos de tormentos, sejam quais forem as áreas que estão sendo influenciadas e estão em tormentos, em o nome de Jesus, sejam atados agora, todos com as suas obras, todos com seus poderes, todos com seus planos vis, malignos, destrutivos, de roubo de saúde, de roubo de alegria, de roubo de paz, de roubo de prosperidade, de dinheiro, em nome de Jesus, de empregos, agora, em nome de Jesus, atados, vão para o abismo agora, em o nome de Jesus.
No poderoso nome de Jesus. Agradeça, Jesus. Agradeça, Jesus. Oh, em o nome de Jesus, eu vejo articulações sendo agora livres. Ossos sendo livres agora. Membros sendo livres agora. Chamando a lebrosia. Órgãos sendo livres agora. Sangue sendo livre, limpo agora. Em o nome de Jesus. Homem, mulher, criança, jovem, ancião, vocês estão livres agora. Livres. Comecem a glorificar a Jesus. Comecem a glorificar Ele. Aleluia. Aleluia. Faz barulho para Ele, para Ele, para Ele, é para Ele. Só quero ver você. Só quero ver você. Ok. Se a dor ela podia ser medida, comece a medi-la agora. Procure as dores agora aqui presente, também online, e comece a glorificar Jesus, porque está feito no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não há ferrolhos. Não há ferrolhos. Lá em cima. Nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade pois tua palavra é pura. Digam! Escudo para os que nele creem. Aquilo! E aquilo que parecia impossível, eu sinto Deus aqui. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aplauda o Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu quero nesta hora convocar todas as famílias presentes e online a orarem juntamente comigo. O estado de Roraima está em uma situação extremamente delicada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Uma situação delicada e lamentável é que o nosso estado se encontra. Segundo algumas fontes, como o G1, Folha BV, e dados Atlas da violência, o estado de Roraima está entre os estados com maiores índices de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. Infelizmente, ele está na frente do ranking. De todos os estados, ele está à frente. Isso é lamentável. É ou não é lamentável?
Infelizmente, o nosso estado está sendo reconhecido por esta prática criminal. Mas não é esta palavra que Deus tem sobre o nosso estado. Quantos lembram a palavra que Deus deu a esse estado? Quantos lembram que Deus disse que o estado de Roraima está guardado por Ele? Quantos lembram disso? Quantos lembram que Deus falou que o estado de Roraima, no estado de Roraima, Deus irá abrir fontes de riquezas ainda não abertas, não conhecidas. Fontes inimagináveis. Quantos lembram disso? Quantos lembram que Deus disse que o estado de Roraima será um dos melhores estados do Brasil? Quantos lembram disso? Eu continuo crendo na palavra que Deus está a falar. Porque eu estou a chamar todos a orar comigo, a orarem comigo. Porque eu sei que a palavra de Deus que está junto de nós, na nossa boca e nosso coração, uma vez que é liberada, está feito. Onde estão as famílias presentes? Onde estão os representantes das famílias presentes? Famílias que moram ao redor de todo o globo terrestre. Por favor, orem juntamente conosco. Aproveitem e orem também pela vossa cidade, o vosso estado. Orem por vossa nação. Vamos orar. Amém? Diga assim, vamos orar. Mais alto, vamos orar. E também vigiar. Sim. E antes de orarmos, eu quero chamar-nos à consciência. Não somente oração, mas vigilância, amém? Temos papais presentes, conectados. Pai, mãe, temos? Pai de menino, pai de menina, temos aqui presentes, também online. Então, muita atenção. Vamos trabalhar com a prevenção e não com o remediamento. Diga assim, é melhor prevenir do que remediar. Então, não esperem acontecer com o vosso ou com a vossa. Previna. Ande de forma prevenida, instrua, ensine, vigie, limite. Amém. Aleluia. Faça o que é da sua responsabilidade como pai. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. E como mãe. Amém? Onde estão os casados aqui? Aqui presentes online, os casados. Façam de igual modo, queridos. Os homens devem se posicionar como homens, instruindo suas esposas, resguardando suas esposas. Desconfie de tudo e de todos, amém? Amém ou não amém? Desconfie. Limite. Ajude. Acompanhe. Instrua. Ó, quando eu sair, passa a chave. Não abra a porta sem ver quem está. Passe as orientações. Diga assim, o papel do homem. Diga, o papel do homem é de prover, proteger e guiar. Vamos fazer isso? Vamos ou não vamos? Aleluia! Crianças presentes online nós temos? Crianças? Jovens? Mulheres? Não se exponham, por favor, a riscos. Não se exponham a riscos. Desconfiem de tudo e de todos. Ah, mas é o conhecido da família. Ah, mas eu... Desconfie. Não se coloque em risco. Ah, na escola... Não se... Depois da escola... Não se... É só um passeio. Não se coloque em risco. Tem alguém me ouvindo e entendendo? Sabe por quê? Porque o Senhor não nos instrui apenas a orar. Ele nos instrui também a vigiar. Diga-se, vigie e ore. Ore e vigie. Vamos orar, família? Há alguma família para orar comigo? Então quem está me ouvindo, comece a orar agora. Ore por sua casa. Ore pelos seus filhos. Seus meninos, suas meninas. Suas moças, seus rapazes. Sua mulher. Ore pelo seu marido. Ore pelo seu lar. Levante sua voz em oração. Onde estiver, levante sua voz em oração.
Aleluia. Ore pelo seu bairro. Você não sabe quem está lá na esquina. Você não sabe quem está no lado direito, lado esquerdo, na frente dos fundos. Ore, 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 ore. Ore pelo seu bairro, ore pela sua cidade. Ore pelo seu estado. Ore pela sua nação. Não deixe de orar. Os dias são maus, queridos. E a maldade, ela não tem cara, ela não tem cheiro, ela não tem estilo, ela não tem ambiente. O que ela tem? Oportunidade. Então, ore, vigie. Este é o momento de orar. Comece a orar. Ore, ore, ore. Em o nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz como igreja, Senhor. A igreja do Cordeiro. Integrantes da tua igreja. Integrantes, membros do teu corpo, o corpo de Cristo. Entendemos, Pai, a autoridade que nós temos no teu nome. A tua palavra diz que em teu nome faremos proezas. Então no teu nome nós repreendemos este principado. Em teu nome nós repreendemos esta potestade. Em teu nome nós repreendemos estas hostes espirituais de maldade. Estes espíritos sanguinários, estes espíritos malditos, estes espíritos de trevas, estes espíritos que buscam roubar, matar e destruir, realizar os planos do Satanás. Repreendemos o nome de Jesus. Fogo do Espírito agora no nome de Jesus. Fogo do Espírito agora no nome de Jesus. Fogo do Espírito agora no nome de Jesus. Que este fogo esteja na tua casa. Que este fogo esteja sobre os teus filhos e filhas. Que este fogo esteja sobre tua esposa. Que este fogo esteja sobre teu marido. Que este fogo esteja sobre teu lar, sobre os portões, janelas e portas da tua casa. Que esse fogo esteja sobre o teu bairro. Que esse fogo esteja sobre a tua cidade. Que este fogo esteja sobre o teu estado. Estado de Roraima, começa a se encher do fogo de Deus. O fogo que queima o pecado. O fogo que destrói a criminalidade. O fogo que limpa corações, limpa mentes, limpa desejos, limpa sentimentos. O fogo que restaura a natureza divina e destrói a natureza terrena. Em o nome de Jesus. Alguém em concordância comigo? Esteja em concordância, eu quero orar o Salmo 27. Diga assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. Esteja em concordância, vamos orar. Vamos orar o Salmo 27. Em o nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos quem é a nossa luz. E onde a luz brilha, as trevas não avançam. Haja luz. Haja luz em nós. Haja luz em nossos lares. Haja luz em cada integrante de nossas famílias. Haja luz em nossa igreja. Haja luz em nosso bairro. Haja luz em nossa cidade, em nosso estado. Haja luz. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo? O Senhor garante a nossa existência. Então, por que tenho que ter algum receio? De quem eu deveria ter receio? Quando os perversos, os nossos inimigos avançarem contra nós para nos dilacerar, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Alguém tem que concordar dizendo amém! Ainda que um exército nos cerque, nosso ser não se entregará ao medo. Ainda que uma guerra estoure contra nós, manteremos a nossa fé inabalável. Aleluia! O anseio nós temos e manifestamos ao Senhor, e a sua realização buscaremos. Que nós possamos viver na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Aleluia! Pois no dia da adversidade Ele nos protegerá, e nós estaremos abrigados no recôndito do seu tabernáculo. Aleluia!
Acima dos altos rochedos seremos colocados em segurança. Então triunfaremos sobre os adversários que nos rodeiam. Em seu tabernáculo ofereceremos sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantaremos e louvaremos ao Senhor. Aleluia! Ouve a voz do nosso clamor, ó Senhor. Aleluia! Tenha piedade de nós. Aleluia! Responde os nossos pedidos. Amém! O nosso coração compreendeu o teu mandamento. O teu mandamento diz: busquem a minha face, busquem a minha presença. Por tua presença o nosso ser anela, ó Senhor. Não ocultes de nós a tua face. Não nos afaste de ti no meio da tua ira. Tu tens sido o nosso advogado, o advogado fiel. Não nos negues a tua ajuda, nem o teu amparo, ó Deus, nosso Salvador. Ensina-nos o teu caminho, Senhor. Guia-nos pela vereda dos justos. Aleluia! E nos proteja dos que nos perseguem. Amém? Não nos entregues ao apetite dos nossos adversários. Amém? Daqueles que são os predadores. Quem está me entender? Quem está me entender? Oh, aleluia! Pois são caluniadores, são predadores, e se levantam contra mim, bufando crueldade. Se levantam contra nós, bufando crueldade. Eles nos fariam desesperar, se não fosse a nossa fé e perseverança em Ti, na Sua bondade, Senhor. Nós confiamos no Senhor, amém? Assim somos fortalecidos em nossos corações, amém? Porque depositamos a nossa confiança somente no Senhor. E nele nós temos toda a expectativa. Se isso é verdade, grite, brade 3 vezes, amém, amém, amém. Aplauda o Cordeiro de Deus. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Antes de você sentar, diga a alguém: vigie enquanto oras. Ores enquanto vigias. Amém. Podem sentar celebrando ao Senhor. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, meu amado filho. Uma salva de palmas a Jesus pelo ministro. Obrigado. Glória a Deus. Eu já quero entregar o banquete desta noite. E o banquete é tão bom que eu trouxe até bandeja. Trouxe bandeja para o banquete. A pergunta que eu faço é: você trouxe fome e sede da presença de Deus? Então manifeste essa fome e essa sede a Ele. Deus dá àquele que necessita. Amém? Perfeito. Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo, estou faminto, estou sedento. Sacia minha fome, sacia minha sede. Eu abro minha mente, o meu coração, o meu espírito, para receber do teu banquete, ser impactado, curado, liberto, pela revelação que só pode vir da tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. E o tema desta ministração é: como se livrar da escuridão. Como se livrar da escuridão e resplandecer a luz de Deus. Como se livrar da escuridão e resplandecer a luz de Deus, a ponto da própria sombra curar e libertar. Eu vou guardar essa revelação. Ninguém celebra, então tá bom. Vou embora. Vou levar lá para outro lugar. Para onde?
Gravetos Church. Prego lá ou prego aqui? Então diga assim: apóstolo, como eu me livro da escuridão que há em mim, a ponto de resplandecer a luz de Deus e ficar tão incrível que a minha sombra cure e liberte pessoas. Eita glória! Vou abrir tudo nesta noite. Aleluia! A revelação de hoje, ela irá resolver 95% dos teus problemas. Quantos por cento? Quem quer ter os 95% dos seus problemas solucionados? Então você não pode se desconectar dessa revelação. Você precisa recebê-la e ruminá-la, digeri-la, amém, por inteira. Porque olha só, é bom ter 95% dos problemas resolvidos. 95% dos nossos problemas estão a ocorrer pela falta de conhecimento. Desse conhecimento que hoje eu vou abrir a voz. Então diga para alguém assim: meu amado, sairemos voando daqui hoje. Aleluia. Existe uma questão no meio da igreja. E quando eu falo igreja, não é apenas a nível de Happy Church, mas a nível de igreja de Cristo. A igreja de Jesus, o Cordeiro de Deus, a cabeça, que está espalhada por todo o globo terrestre, por cada continente, por cada país, amém? Existe uma questão, um problema, que muitos ainda não conseguiram resolver. Então, isso significa que poucos têm esse entendimento. Os que têm, realmente Deus entregou, compartilhou. E hoje eu trago a vocês porque chegou o tempo de vocês saberem, amém? Não faz muito tempo que eu soube. Apesar de, pela misericórdia de Deus, ter conseguido chegar na solução do problema. Mas me faltava a consciência, me faltava a revelação. Até que Deus me abriu através de uma serva dele. Uma serva cheia de Deus. E ela, no primeiro momento que me compartilhou, eu não entendi. Entendi em parte. Entender em parte, não entender nada, né? Então, pela segunda vez, em um outro momento, depois de bastante tempo, novamente conversando, eu tive o entendimento completo. E quando eu tive o entendimento completo, o Senhor disse: ensine o meu povo. Compartilhe o que eu te entrego com o meu povo. Amém? Eu estou aqui na obediência. Qual é o lugar mais seguro? Então louve o Senhor por isso. Glória a Deus. Qual é a questão, apóstolo? Porque quanto mais me achego ou me aproximo de Deus, por meio da oração, por meio da leitura, meditação da palavra, por meio do jejum com um propósito, amém? Congregando, obedecendo, renunciando. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus por meio destas e outras coisas específicas, mais desejo de pecar tenho. Tenho ou não tenho? Me respondam, filhos. Quanto mais você se aproxima, mais se santifica, mais busca, mais desejo por pecar tem. Tem ou não tem? Já ouviram? A porca lavada que tornou a se chafurdar na lama. Quem já ouviu esse texto? O cachorro que vomitou depois saindo, demorou um tempinho, ele voltou lá e comeu o próprio vômito. Quem lembra disso? Não é assim que... Não é esse o problema que muitos integrantes da família, da igreja do Senhor Jesus, da igreja de Deus, têm passado? Tem ou não tem? Tem. Não é verdade? Por quê? Se quanto mais eu me aproximo de Deus, mais desejos pecaminosos eu tenho, então é melhor ficar longe de Deus. Não o pensamento lógico? É melhor não buscá-lo. Calma aí, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Talvez falando de pecado as pessoas não estejam a entender, né? Então vamos falar em uma linguagem um pouco mais compreensível. Porque quanto mais de Deus eu me achego, eu me aproximo, mais assombração me aparece.
Ah, agora entenderam. Porque quanto mais de Deus eu busco, mais lutas eu passo. Quem tá entendendo agora? Mais vontade de pecar eu tenho, entendeu? Eita Jesus. É isso que nós iremos resolver hoje. Você está com o coração aberto? Hoje eu não prego só para a Penitente, eu prego para as nações. Estou pregando para Israel. Estou pregando para a Venezuela. Alaba, Senhor. Estou pregando para o Brasil. Estou pregando para todas as nações. Aleluia! Hoje a tampa da panela vai voar. Louve ao Senhor. Por que, apóstolo? É o questionamento. Quanto mais eu consagro, quanto mais eu busco, quanto mais eu me aproximo de Deus, é algo que a palavra de Deus nos ensina, não é verdade? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Os limpos de mãos e puros de coração? Pecadores, limpem suas mãos, purifiquem os vossos corações, acheguem-se a mim, eu me achegarei a vocês, não é que está escrito em Tiago? É bíblico. Mas por que, quanto mais nos achegamos, nos aproximamos de Deus, mais pensamentos ruins temos? Temos ou não temos? Mais pensamentos imorais, mais desejos de pecar, mais sentimentos nocivos, sentimentos destrutivos. Queremos destruir pessoas, ou sentimentos autodestrutivos, queremos nos autodestruir, nos desviver. Quem está me entendendo? Práticas antigas começam a vir à memória, a querer voltar. Está fazendo sentido o que estamos ouvindo? Sim ou não? Aleluia! Lembranças daquele tempo que passou, daquele pecado que praticou, daquele vício que tinha, daquela mania que se nutria. Por quê, apóstolo? Porque quanto mais eu busco, mais me aproximo, me achego de Deus, dá saudade daquela velha maneira de viver. A carne parece que fica forte. Fica ou não fica? Oi? Quem quer a resposta disso? É o que já aconteceu? Não, só diga assim, glória a Deus. Ninguém quer se entregar hoje, tá bom. Já aconteceu com você decidir buscar ao Senhor de todo o coração? Você falou assim, eu vou te buscar, tu és tudo que eu quero. Aí lá no meio da busca, lá no meio dos dias de busca, começou a vir tudo à tona, sabe? Até sonhos, queridos. Sonhos começaram a vir. Pensamentos. Tá lendo a palavra e de repente vem pensamentos nada coerente com aquilo que está escrito, muito menos com a vida que se decidiu viver. Diga, meu Deus. Já aconteceu de você decidir buscar o Senhor de todo o coração e no meio dessa busca você cair em tentação? Começar a vir os desejos? Bater a fraqueza? O pecado vir, igual o pastor Thales fala, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem. Vem ou não vem? Meu Deus. Já aconteceu de você estar no meio dessa busca e de repente cair? De repente tornar a praticar aquilo que outrora venceu, deixou, superou e até esqueceu? Já aconteceu? Muitos, quando isso ocorre, sentem-se como? Culpados. Sentem-se ou não sentem-se culpados? Frustrados. Sentem-se ou não sentem-se frustrados? Tira ela, por favor. Indignos, né? Sentem-se ou não sentem-se indignos? Aí bate aquela síndrome de Adão. Diga assim, apóstolo,
Qual é essa síndrome de Adão? A síndrome de Adão é aquela que tenta se esconder de Deus. Lembra de Adão quando pecou? O que ele tentou fazer? Deu certo? Quem poderia se esconder de Deus? Mas nós ficamos com a síndrome de Adão. Tentamos o quê? Nos esconder. Já não queremos orar mais, né? Não é verdade? Ficamos esperando a poeira baixar. Já não queremos mais ler a palavra, nos sentimos indignos. Meu Deus, eu estou todo sujo. Vou abrir a tua palavra que é santa. Não é assim? Já não queremos mais ir ao culto. Meu Deus, vou levantar minhas mãos que não estão santas, no meio do povo santo. Já não queremos mais nem orar, nem fechar os olhos para orar. A gente fica assim pensando, ai, mamãe, o que eu estou fazendo aqui? Não é assim? É ou não é? Nos sentimos envergonhados até de procurar ajuda, de buscar alguém para nos abrir e pedir, por favor, me ajude. Sozinho eu não consigo. Se for líder, pior ainda. Se for um pastor, uma pastora, um profeta, uma profetisa, um mestre, uma mestra, um apóstolo, uma apóstola, um evangelista, homem ou mulher. Bate aquela vergonha. E aí o que acontece? Entra ano, sai ano e ficamos o quê? Paralisados. Por quê? Porque quando queremos ir, sempre uma ou muitas coisas nos puxam para trás, né? Quem lembra lá do Liberta-me, né? Set me free. Quem lembra? Não é vosso tempo não, vamos lá. Estou inspirado hoje pelo Espírito. Alguém está inspirado pelo Espírito a ouvir essa palavra? Então muitos sentem-se dessa forma, mas eu fui enviado por Deus nessa noite para libertar. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Quantos estão prontos para a libertação? Meu Deus, de culto à família se tornou culto de libertação. Dá glória a Deus. Quer colocar o fundo de libertação? Põe aí, profeta, você está no Espírito. Dá glória a Deus. Jesus disse em Mateus 5, a partir do verso 14. Agora sim. Estamos na libertação? Diga-se libertação forte. Mateus capítulo 5, do verso 14 ao 16. Abram as vossas Bíblias. Jesus disse algo muito interessante e importante. Mateus 5, do verso 14 ao 16. Escrito está: vocês são a luz do mundo. Quantos são luz aí? Quantos são luz? São luz. Aleluia. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia ou uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Aleluia! E o verso 16 diz: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos luz do mundo. Quem disse isso? Jesus. É importante nós entendermos que Jesus, quando falou aos seus discípulos, tem discípulos de Jesus aqui? Ele disse aos seus discípulos, quando ele disse estas coisas, os seus discípulos ainda não haviam recebido do seu Espírito. Eles estavam na presença de Deus, mas eles não eram habitados pelo próprio Deus. O que isso significa? Quem lembra da transfiguração lá do monte? O monte da transfiguração? Jesus leva Pedro, Tiago e João lá no monte, e ali eles estão a orar, e de repente ele revela a sua natureza. Diga assim: natureza divina. A Bíblia diz que uma luz, um clarão muito, muito forte tomou de conta de Jesus, do corpo de Jesus, de forma que o seu rosto resplandeceu como o sol. Não podia-se mais ver o rosto de Jesus. Suas vestes ficaram tão brancas, mas tão brancas que nenhum lavadeiro desta terra poderia deixá-la daquela forma. Ele então se revelou, amém?
A Bíblia diz que eles ficaram espantados, os discípulos ficaram espantados com aquela visão, ao verem a natureza de Jesus. Diga assim: Jesus é a luz que ilumina todos os homens. Aleluia! Diga assim: que ilumina toda a humanidade. Pronto, então, escutem bem. Os discípulos de Jesus só conseguiam obter luz estando próximos a Jesus. Aleluia! Então, como eles obtinham luz? Eles tinham luz neles mesmos? Eles tinham luz neles mesmos? Quem tinha luz nele mesmo? Então, para o discípulo ou os discípulos obterem luz, eles tinham que andar com? Aleluia, pode ir lá, obrigado. Aplauda Jesus, o Rei da Glória. Amém. Eles tinham que ter contato contínuo com Jesus, estar na presença de? Aleluia. Porque eles não eram habitados por Deus ainda. Deus habitava no meio deles, dá glória a Ele. Amém. Mas Jesus já estava ensinando, instruindo-os sobre os segredos, diga, mistérios do reino de Deus. Já estava preparando eles, foram 3 anos e meio de preparo para que eles recebessem o Espírito Santo, a pessoa de Deus dentro deles. Então Jesus não estava a falar de algo apenas para aquele momento. Ele estava falando de algo para o futuro. Amém? Diga assim: os discípulos são luz, a luz do mundo. Mas abram as nossas Bíblias. Mateus capítulo 6, do verso 22 ao 23. Tem algo muito interessante. Mateus capítulo 6, do verso 22 ao 23. Jesus mais à frente, um capítulo depois, ele fala algo muito interessante. Eu não sei como está na epígrafe da sua Bíblia, mas na minha está: um corpo iluminado. Aleluia! Quantos querem ter um corpo iluminado? Lembre-se do tema: como se livrar da escuridão e resplandecer a luz de Deus, a ponto da sombra curar e libertar. Eita glória! Será que é imaginação ou uma realidade? Escrito está: Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo. O que os olhos são? E ele seguiu dizendo: portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno, diga, cheio de luz. Aleluia! O verso 23 diz: porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Diga, absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? Diga assim: apóstolo, como assim luz de trevas? Quem está pronto para saber? Amados, ou nosso corpo está iluminado, ou ele está cheio de trevas. E os nossos olhos são a lâmpada de acesso, a lâmpada que recebe a substância que irá trazer luz ou trevas para dentro do nosso corpo. Quem está me entender? Amém ou não amém? Diga assim: prova, apóstolo. Prova que são os meus olhos. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Eu sinto muito Deus aqui. Meu Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 3, do verso 4 ao 7. Glória a Deus. Aleluia. Quando se encontraram, diga luz. Escrito está: a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Quem lembra desse bate-papo entre a mulher e a serpente? A serpente distorceu a palavra de Deus. Distorceu ou não distorceu? Pronto. No verso 4 ela diz: com toda certeza não morrereis. Verso 5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, diga, do fruto, vossos olhos se abrir e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do... Eita Jesus!
Verso 6. Diga assim: quando a mulher viu que a árvore... Está assim na sua Bíblia? Quando a mulher viu que a árvore realmente parecia agradável. Quem está me entendendo? Até então a mulher não havia visto. Mas por causa do engano da serpente, ela olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e viu o fruto. E desejou. Achou muito atraente aos olhos. E além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, diga conhecimento. Então a mulher tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Se nós seguirmos lendo, nós podemos constatar que foi a partir daí que a humanidade entrou em um tobogã diretamente para a morte. Foi ou não foi? Um tobogã. Diga assim, ui! Pronto. Foi o homem, foi a mulher atrás e toda a sua descendência. Eita, inclusive você, antes de Cristo. Diga assim, inclusive eu. Diga mais forte, inclusive eu, antes de Cristo. Você também estava nesse tobogã. Ui! Amém? Mas você pode pensar, apóstolo, mas é só um texto. É lá no Velho Testamento. Então abra sua Bíblia no Novo Testamento. Lucas capítulo 4. Do verso 5 ao 8, por favor. Lucas 4, do verso 5 ao 8. Quem for encontrando, diga: arreda-te, Satanás. Podemos? Espectadores ao redor do mundo, estão a acompanhar? Amém. Que Deus abençoe e dê entendimento a cada um de nós. Verso 5. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe fez o quê? Lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Então Jesus, em uma fração de tempo, viu todos os reinos do mundo e a sua glória. Quem mostrou? Alguém que precisa ouvir o que Deus está falando. Cuidado com o que os teus olhos têm visto. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho, olhinho com que vê. Senão, tudo vai perecer. Acabei de inventar. E tem outra parte que o Senhor me dá agora. Vamos lá? Cuidado, olhinho. 3, 2, 1. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho. Vamos, nações. Cuidado, olhinho, olhinho com que vê. Senão a colheita vai perder. Ei! Santo Deus. Queridos, vamos voltar ao princípio. O homem e a sua mulher, eles eram governantes de toda a terra, sim ou não? Eles tinham tudo. Eles tinham o próprio Deus. Por isso que eles tinham tudo. Aleluia. Diga assim: se eu tenho a ti, ó Deus, eu tenho tudo. Tu és o meu amado, o meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Aleluia. Aí o que acontece? Porque a mulher viu. Ela viu ou não viu? Ela não cuidou do olhinho dela. Na realidade foi o homem que não cuidou do olhinho da mulher. Porque ele estava do lado dela, sim ou não? É por isso que tem que vigiar. Não somente orar, tem que vigiar também. Amém? Amém ou não amém? E aí, a serpente falou com a mulher viu, desejou, pegou, comeu e deu para o seu marido o mesmo fruto, que comeu também. O que acontece? Perderam tudo. Aí vem Jesus, diga o último Adão. Satanás também tenta fazer a mesma coisa com ele, sim ou não? E ele vê ou não vê? Mas ele pega. Verso 6. E Satanás lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles. Diga, os reinos e a sua glória.
porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Verso 7. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Verso 8. Será que Jesus pegou? Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia! Diga assim: Jesus não pegou o que Satanás lhe mostrou. Jesus está dizendo assim, ó, você pode até ver, mas não pega. Satanás pode até trazer na mente, pode até trazer nas emoções, pode até trazer nos desejos, mas decidir pegar ou não pegar, fazer ou não fazer, comer ou não comer, se lançar ou não lançar, é nosso, amém? A escolha não é do diabo, é nossa, amém? Jesus disse que não. Por quê? Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A glória de Jesus. Então os nossos olhos, eles definirão se a luz que há em nós é luz plena ou é escuridão. Até a luz que há em nós pode ser escuridão. Diga prova, apóstolo. Quem já viu alguém que era uma bênção? Conheceu alguém que é uma bênção? Orava em línguas e tudo. Estava sempre na casa de Deus. Estava sempre fazendo a vontade de Deus. Estava sempre dando testemunho. E de repente, sumiu. E quando se viu, estava nas drogas. Quem já conheceu alguém assim? Ué, o que aconteceu? Não era uma pessoa de Deus? Uma pessoa que era uma bênção? Sempre disposta a ajudar? O que aconteceu? Até a luz que havia naquela pessoa se tornou trevas. Diga assim: a escuridão. É por isso, queridos, que existem pessoas que vivem se reconciliando, se desreconciliando. Conciliando, desreconciliando. Está entendendo? Vive numa montanha russa. Firme com Deus, não estou mais firme com Deus. Firme com Deus, não estou mais firme com Deus. Quem está me entender? Mas Deus está trazendo liberdade hoje. Ele está trazendo para aqueles que saem da casa e voltam para casa. Está trazendo também para aqueles que se perdem dentro de casa. Aqueles que se perdem dentro de casa. Ele está trazendo liberdade. Ele está resolvendo 95% dos nossos problemas. Alguém tem que louvá-lo. Então diga assim: apóstolo, me explica então, como ser luz e não escuridão. Amém? Você já aprendeu que tem que guardar os olhos, sim ou não? Mas não é só isso. Diga assim: não basta apenas guardar os olhos. Quem já se esforçou muito para guardar os olhos? Mas mesmo assim, veio na mente: ué, mas eu não vi e veio. Eu não vi, eu só dormi e veio. Acordei com aquela vontade. Quem está aqui me entender? Então diga assim: não basta apenas guardar os olhos. Assim, guardar os olhos é o primeiro passo. Deus, Ele quer que nós juntos demos um passo além. Amém? Vamos dar um passo além nessa noite no nome de Jesus? Ok. Qual é o problema, apóstolo? O problema é que nós fomos tirados da escuridão, mas não aprendemos a tirar a escuridão de nós. Vou repetir para todos entendermos. O problema é que nós fomos tirados da escuridão, mas não aprendemos a tirar a escuridão de nós. Nós não aprendemos. Até hoje, porque hoje nós vamos aprender, aleluia! De uma forma simples, didática e poderosa. Então prestem muita atenção. Nós estamos agindo diferente de Deus. Deus já mostrou na história da humanidade, quando tirou o povo de Israel do Egito, que ele não poderia colocar Israel na terra prometida, aleluia, sem tirar o Egito de dentro de Israel, sem tirar o paganismo, sem tirar a teimosia, sem tirar a idolatria. Quem está me entendendo? Sem tirar
a desobediência, sem tirar as manias erradas. Então Deus estabeleceu um tempo, amém ou não amém? Um tempo da saída do Egito, entre o Egito e a terra da promessa. Para quê? Alguém me pergunte, para quê, apóstolo? Para limpar o povo, para tirar o Egito de dentro do povo, amém? Mas o povo quis que o Egito saísse? Quis ou não quis? Só 2. Só 2. Não, só 2 quiseram. Alguém tem que louvar a Deus. Só Josué e Caleb quiseram deixar Deus tirar o Egito de dentro deles. E o restante quis ficar com o Egito. Deus, Ele nos ensina, queridos, na história da humanidade. Amém? Quais foram os únicos que entraram no descanso, na promessa? Josué e Cá. Por que você não foi ainda para o céu? Não foi arrebatado? Quem já fez essa pergunta? Poxa, por que eu ainda não fui para o céu? Não disse, Senhor, eu te aceito como único Filho de Salvador, batizou, já foi. Só as roupas. A trombeta vai soar, o alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zombar desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. Se você não quiser acreditar, basta só olhar. Essa geração não passará. Olá. Por que não fomos arrebatados? Diga se tem um processo. Nós fomos, Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 14. A Bíblia diz que nós fomos tirados das trevas e fomos colocados no reino da luz, no reino do seu amor. Amém ou não amém? Mas agora, nós temos que deixar que as trevas, a escuridão seja tirada de dentro de nós. Aí está o problema. Nós vamos fazer parte do time que deixa as trevas, a escuridão serem removidas? Ou faremos parte da galera, da multidão, que vai morrer abraçado com a escuridão? Silêncio na igreja. Estamos a entender? Somente após a escuridão ser tirada de dentro de nós. Diga assim, santificação. Agora todos nós entendemos. Após o período de santificação, o processo de santificação é que nós entraremos no descanso do Senhor. Aleluia! Abram as vossas Bíblias. Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 14. Estamos entendendo até aqui? Vai ficar mais fácil já já. Tá bom? Escrito está: Ele nos resgatou do domínio das trevas, dá glória a Ele, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, aleluia! Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Isto é, o perdão de todos os pecados, aleluia! Glória a Jesus! Então nós fomos tirados das trevas, fomos ou não fomos? Ok. Mas ainda, até então, não aprendemos a tirar a escuridão, as trevas de dentro de nós. Lembra que Jesus disse? Você precisa lembrar o que Jesus falou. Os religiosos, eles se importavam mais com o exterior, sim ou não? Eles dizem assim, olha, vocês estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus vem e abre o entendimento, dizendo que o que faz mal não é o que entra no corpo. Quem lembra dessa passagem em Marcos? Não é o que entra, porque o que entra vai fazer todo o processo digestivo e vai para a latrina. Aleluia! Então, o que contamina o homem, o que faz mal, o que gera trevas é o que sai. Então, as trevas estão dentro, sim ou não? É o que sai da boca, o que sai pela boca. É o que sai que contamina. Aí fala imoralidade sexual, adultério, homicídio e dá a listinha. Sim ou não? Quem está me entendendo?
Então a escuridão está onde? Fora ou dentro? Está dentro, não fora. Quantos querem tirá-la? Quantos querem tirar a escuridão? Quantos querem resplandecer a luz de Cristo? A ponto da sua sombra. A sua sombra curar e libertar, queridos. Aleluia. Pronto. Apóstolo, quando foi que essa escuridão entrou? Eu vou lhe dizer. Quando você nasceu. Quando você foi gerado ali dentro do ventre da sua mãe. Aleluia. Então nascemos cheios de escuridão. Efésios, capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e então ele nos vivificou. Então nós estávamos em escuridão desde o nascimento, queridos. Por quê? Porque foi uma herança que recebemos. De quem nós recebemos? Recebemos do primeiro Adão. Mas nós temos uma herança superior. Nós temos uma herança maravilhosa. Nós temos uma herança deixada pelo último Adão. E o último Adão é Jesus Cristo. Aquele que diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois ele olhou para os seus discípulos e disse, vocês são a luz deste mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos a luz, queridos. Agora nós temos que aprender a tirar as trevas de nós, para que nós sejamos, de fato, completos. Diga assim, plenos de luz. Diga santos. Você lembra que o apóstolo Paulo disse que se a semente é santa, toda a massa é? Quem lembra disso? Está lá em Corinto. 1 Coríntios. Se é santa a massa, está em Romanos, perdão. Se é santa a massa, então quer dizer que se o nosso corpo é santo, até a nossa sombra também será santa. Vou pregar em outro lugar. Não, vocês não querem. Vocês querem ou não querem? Então louve o Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu quero um pouco mais de água, por favor. Alguém pode me alcançar? Que esse aqui eu não posso beber. Sim, por favor, obrigado. Amém? Então vamos lá. Vou explicar para vocês agora. Por favor, meu amor. Tá aparecendo direitinho? Para as nações? Aleluia. Diga assim, eu e as nações estamos aprendendo os mistérios do reino de Deus. Louve ao Senhor por isso. Obrigado, meu filho. Glória a Deus. Eita, glória. Vamos lá. Queridos, nós nascemos na escuridão, amém? Mas nós não fomos projetados para ela. Diga assim, nós fomos projetados para a luz. Olha só. Deus decidiu criar o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. Dá glória a Ele. Amém? Então Deus é pleno de luz. É ou não é? E quando Ele nos criou no Espírito, Ele nos criou para sermos também como Ele. Imagem e semelhança dEle. Também plenos de luz. Aleluia. Já ensinei para vós que as vestes que Adão e a sua mulher possuíam eram vestes do próprio Deus, vestes de luz. Amém? Pronto. Então nós somos criados. A humanidade, aqui é Deus, aqui é a humanidade. Foi criada para ser a imagem e semelhança. Tá igualzinho? Imagem e semelhança? Amém. Só que algo aconteceu. Nós lemos, nós observamos que a serpente enganou a mulher. E a mulher olhou para aquilo que Deus não havia dado direito. Eles não tinham direito de tomar e comer. Além de olhar, ela desejou e pegou e comeu. E o que aconteceu? A humanidade se corrompeu. De luz, passou a estar cheio de trevas.
Quem está me entendendo? Essa substância que o homem tinha, diga luz, o Espírito de Deus, foi removido, conforme Gênesis capítulo 6. O Senhor disse que o Espírito dele não insistiria com o homem para sempre, mas seus dias seriam limitados sobre a terra. Então o que acontece? O homem ficou cheio de escuridão. Amém? E aí vem o sistema mundial. Diga sistema mundial. Ele vem alimentando a escuridão. Alimenta ou não alimenta? Alimenta com pornografia, alimenta ou não alimenta? Alimenta com luxúria, sim ou não? Alimenta ou não alimenta? Alimenta com ganância, sim ou não? Alimenta com assassinato, sim ou não? Com mentira, sim ou não? Com rebeldia contra a autoridade, sim ou não? Vai alimentando através de imagens, através de canções, através de textos, através de livros, através de todas as ferramentas possíveis, vai alimentando essa escuridão. Então a humanidade ficou cheia da escuridão. Então desde que nascemos, nós somos inclinados para a escuridão. Quem já roubou um bombom aí? Levante a mão. Quem já roubou um carro aí? Calma, não precisa não. Que isso? Quem te ensinou a roubar? Você mesmo já estava dentro de você. Eu vi em vários lugares. Gente levantando a mão, tipo assim. Ai, Jesus, vou fazer isso aqui na frente do meu marido. Irmã, Deus viu. Deus viu, irmão. Então, nós somos alimentados. A escuridão é alimentada e entra pelos olhos. Quem lembra aqueles desenhos que éramos inocentes demais para entender? Quem lembra? Haviam só mensagens subliminares, não é verdade? Hoje é escancarado, não é? O mundo está altamente sexualizado. Mas veja o que aconteceu. Quantos já foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo? Foram salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Receberam de volta a luz de Deus. Quem é a luz de Deus é o Espírito Santo, não é verdade? Aí o que acontece? O Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. Veio ou não veio? Quem estava sujo quando o Espírito Santo chegou? Quem estava fedendo, tinha vícios, tinha manias bestas, estava prontinho para ser um adorador, uma adoradora da besta, do próprio Satanás. Quem está me entender? Ok. O Espírito Santo, ele entrou dentro de nós, não é verdade? Ele veio habitar dentro de nós. A Bíblia diz que todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, que creram em seu nome. Nós recebemos um espírito, não de escravidão, para voltarmos a termos medo, mas um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Então nós temos o Espírito Santo. Aí vem o X da questão, queridos. Nós fomos cheios do Espírito do próprio Deus. Quem está cheio de Deus aí? Quem recebeu o Espírito Santo por completo? Amém. Não foi por parte, foi por completo. Então, assim como Deus é cheio, nós também somos. Só que tem uma diferença. Qual é a diferença? Você consegue ver daí? Oi? A escuridão. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Mas mesmo tendo Deus, nós ainda temos escuridão. Deixa eu levantar aqui, ó. A humanidade ainda tem escuridão. Quem tá vendo a sujeira da humanidade aí? Tá vendo a sujeira? Eita, Jesus. E agora? E agora, Jesus? Diga agora, Jesus. Agora, nós temos que aprender como nos livrar da escuridão. Como nos livramos desses pensamentos, sentimentos, desejos e práticas que ela produz. Não foi o que Jesus disse? Que é de dentro do homem que jorra tudo isso? Não é verdade? A questão é que, escutem bem, nós somos inclinados para a escuridão. Então um abismo atrai um outro. Um abismo atrai um outro. Imagine comigo. Mais escuridão. Chega uma hora que transborda. Aí sai o quê? Um palavrão. Sai o quê? Uma prática errada, né? Crime. Todo tipo de perversidade, não é verdade? Ok. Mas quem quer aprender a se livrar da escuridão? Vou te ensinar hoje. Preste muita atenção nisso. É preciso, queridos, se achegar a Deus.
Está distante de Deus? Digamos que, ainda que tenha o Espírito Santo de Deus, mas está distante dele. Está tendo algum parâmetro? Está tendo alguma referência? Está distante. Está entendendo? Mas a partir do momento que nos achegamos a Deus, o que acontece? Começamos a ver o quão podres somos. Como o mestre pastor William pregou aos jovens, o quão leprosos nós somos. Diga assim, leprosos, leprosos, leprosos. Nós começamos. É aqui, queridos, que acontece. Ó. Nós nos aproximamos de Deus e as coisas começam a fervilhar dentro de nós. Ah, mas nós estamos buscando santidade. Amém, isso é bom, é bênção. Mas aí o que acontece, apóstolo? Eu comecei a buscar santidade, mas comecei a ver os meus defeitos. As coisas começaram a vir à tona. Seja livre de toda a culpa hoje no nome de Jesus. Que isso não seja impedimento de você buscar a Deus, de se aproximar a Deus. Quem se aproxima de Deus e essas coisas começam a fervilhar, a borbulhar, entenda o seguinte: é Deus dando uma oportunidade. Quem quer saber qual é a oportunidade? Quanto mais perto de Deus, mais evidente fica a escuridão. Nesse ponto aqui, queridos, nós temos que tomar uma decisão. Geralmente nós tomamos a decisão de se afastar de Deus, não é verdade? Se esconder de Deus. Não é? Mas Deus quer que nós decidamos ficar perto dele. E o que mais? Olha aqui para mim. Decidir nos encher cada vez mais dele. Diga assim, encha-se de Deus. Eita. Diga, encha-se de Deus. Diga, encha-se de Deus. Ah, eu sinto Deus aqui, queridos. Quanto mais vamos nos enchendo, mais toda a impureza vai saindo, vai jorrando para fora pelo Espírito de Deus. Diga assim, ó, o nosso trabalho é nos encher de Deus. E o trabalho de Deus dentro de nós é colocar toda a escuridão para fora. Quem está me entendendo? E quanto mais a escuridão sai, queridos, quem está vendo está ficando mais claro aí? Aleluia! É aqui que nós podemos decidir. Ou nos lançamos de volta na lama, ou continuamos onde Deus quer que nós estejamos. Diga, nele. Diga assim, é tempo de romper com este ciclo de derrota. Em Atos capítulo 5, do verso 12 ao 16, a Bíblia fala que Deus operava sinais, prodígios e maravilhas por meio dos apóstolos. Por quê? A ponto de pessoas virem de todos os lados, colocarem pessoas nas macas, na calçada, para ver se ao menos a sombra de quem? A sombra de quem? De Pedro passava por elas e as curava e libertava. Ah, não. Por que a sombra de Pedro curava e libertava? Quer saber? Porque Pedro já havia tirado a escuridão de dentro dele. Pedro já não possuía mais escuridão dentro de si. Ele estava tão cheio de Deus. Quem lembra de Pentecostes? Atos capítulo 2. Ele foi tão cheio, depois Atos 4. Quem lembra? Foi tão cheio, mas tão cheio de Deus que toda a escuridão foi para fora. E ele ficou cheio de luz. Quem está cheio de luz, até a sombra santa é. Quem está cheio de luz, até a sombra cura, a sombra liberta, a sombra restaura. A pessoa chega, o ambiente muda. Eu estou falando para luzeiros nessa noite. Então a sombra de Pedro só podia curar porque ele estava cheio de luz. Não havia nenhuma escuridão nele. Toda a escuridão havia sido removida em Pentecostes. E o contentamento de Pedro não era mais em querer fazer o que fazia antes. O contentamento de Pedro agora era Deus, era Jesus. Quem está me entendendo? Diga para alguém se Jesus é suficiente. E para concluir, vamos ver aqui um outro exemplo de como acontece esse romper para a liberdade. Anote aí a referência que eu vou dizer o que ocorreu. Atos capítulo 12, do verso 5 ao 11, por favor. Atos 12, do verso 5 ao 11.
Aqui fala com clareza que Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Amém? E Pedro estava preso no cárcere e haviam quatro grupos de guardas guardando, porque era perto da Páscoa e ali ele ia ser julgado e morto como Tiago foi anteriormente. Só que aconteceu algo. Pergunte o que, apóstolo? Um anjo entrou e a Bíblia diz que a luz do anjo do Senhor, clareou todo o cárcere. Amados, muitas vezes nos encontramos como Pedro, em cárceres, acorrentados, desnudos, desnorteados. E esses cárceres não são externos, são internos. Presos na própria escuridão, quem está me entender? Então Pedro estava neste lugar, mas quando o anjo do Senhor entrou, todo o cárcere ficou iluminado com a sua luz, diga, a luz do próprio anjo. A Bíblia diz que o anjo tocou no lado de Pedro e Pedro despertou. Sabe o que aconteceu? Quando Pedro despertou, já não era mais a luz só do anjo. Agora é a luz do anjo e a luz do Pedro na cadeia. Oh, meu Deus do céu. Deus está falando com alguém que está dormindo. Deus está falando com alguém que está em trevas. Ele está dizendo assim, ó, estou enviando o anjo para tocar e te despertar. Já não haverá mais luz só do anjo. Haverá agora luz em ti. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Pedro acordou, a luz resplandeceu dele também. Eu creio nisso, sabe por quê? Porque o anjo não tocou nas algemas. Também o anjo não tocou na porta. Então me diga assim, apóstolo. Então diga, apóstolo. Quem libertou Pedro das algemas e do cárcere? Quem quer saber? Foi o próprio Pedro. Diga assim, prova, apóstolo. Quem lembra que a sombra de Pedro curava e libertava? Se curava e libertava outros, não podia libertar o próprio Pedro? A Bíblia diz que quando Pedro despertou, o anjo disse assim, ó, calça tua sandália e vista tua capa. As algemas caíram. E Pedro não estava acreditando naquilo, ele pensava que seria uma visão. Mas de repente eles chegam perto da porta, o anjo não toca na porta. Mas diga, quem tem luz, faz sombra. Só a sombra de Pedro abriu a porta. Louvado seja Deus. A mesma sombra de Atos capítulo 5. A mesma sombra que curava os enfermos e libertava aqueles que estavam oprimidos, agora derrubou algemas dos punhos, abriu portas e deixou os inimigos cegos a ponto de não enxergarem Pedro saindo pela porta da frente. Nenhum dos guardas viu Pedro. Sabe por quê? Ficaram ofuscados pela luz de Pedro. Quem tem luz ofusca os inimigos, queridos. Alguém tem que celebrar o Senhor, se colocar de pé nessa hora. Aleluia! Glória a Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Vamos concluir? Diga assim, apóstolo. Eu quero sair daqui com 95% dos meus problemas solucionados. Você quer mesmo? Coloque a mão no seu coração e comece a orar. Comece a dizer para ele assim: eu deixo que a tua luz toque as minhas trevas. Aleluia. Continue orando, falando com ele. Pai, no nome de Jesus, a tua igreja, ela foi chamada para ser sal, para ser luz. Obrigado por nos ensinar a expelir a escuridão que há em nós. Estamos cansados, Pai, de ciclos de vitórias e derrotas. De andarmos de derrota em derrota. Nós queremos andar de glória em glória. Eu ouço barulho. Eu ouço barulho de cárceres caindo, de cadeias quebrando. Eu ouço barulho de portas se abrindo.
E o Senhor está dizendo assim, ó. Ele está falando com a sua igreja. Ele está dizendo a cada um assim, ó. Aqui e ao redor das nações. Você se achegou a mim. Você começou a me buscar. Porque você ouviu: me buscareis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Começaram a me buscar. Começaram a me buscar. Por meio da palavra, da oração, do jejum. Porém os pensamentos vieram, não vieram? Os sentimentos afloraram, sim. Os desejos apertaram, não é verdade? E assim o Senhor diz: tudo isso veio não porque estavas a fazer algo errado. Vocês não estão fazendo nada de errado. Vocês estão fazendo o que é certo. Vocês estão se achegando a mim e eu estou me achegando a vocês. E quando eu me achego a vocês, a natureza terrena fica exposta e fica uma oportunidade de escolha. Vocês podem escolher ou a minha natureza ou a vossa natureza. E eu coloquei um caminho de bênção, um caminho de maldição. E eu tenho desejado que vocês escolham o caminho da bênção, o caminho da luz, o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho que sou eu, diz o Senhor. Aleluia. Ele está dizendo assim, ó: vocês estão orando, estão meditando, estão jejuando, estão congregando, estão obedecendo, estão sacrificando, mas o desejo de fofocar cresceu, cresceu, não cresceu? O desejo de rebelar aumentou, aumentou, não aumentou? O desejo de masturbar voltou, voltou, não voltou? O desejo de contemplar nudez alheia começou a vir de novo, veio ou não veio? O desejo de beber, de adulterar floresceu, de roubar te acometeu, de matar chegou, de fumar, de desobedecer, de falar mal de líder, de se rebelar contra líder, se rebelar contra pai e mãe, se rebelar, abandonar a família. Veio ou não veio? Veio sim. O Senhor está dizendo: é porque você está perto. Você está perto, está perto. Vocês estão perto de mim, diz o Senhor. Estás perto. Estás muito perto. Entraste na dimensão da luz. Entraste no reino do meu amado. O Senhor está dizendo: agora façam o seguinte. O próximo passo é esse, diz o Senhor. Contemplem o anjo que enviei. Contemplem a luz deste anjo. Contemplem o homem que brilha. Ai, abaia sutarabaxea. O homem de branco, o homem de branco. Riseque parada soterebaxea. Que está te tocando agora. Que toca o teu lado. Que toca a tua cabeça. Que toca a tua mão direita. Que toca o teu ventre. Que toca o teu joelho. Que toca as tuas costas. Que toca o teu peito. Que toca os teus olhos. Que toca os teus lábios. Ai, 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 ai. E te desperta nesta noite. Te desperta neste tempo. Desperta a luz que há em ti. A luz que não pode ser ofuscada pelo pecado. Que o pecado não pode ofuscar. Que a morte não pode ofuscar. Que a maldição não pode ofuscar. Que a mentira não pode ofuscar. O Senhor te desperta e te diz: calça as tuas sandálias, coloque sobre ti a sua capa, porque eu estou a enviar uma unção nova, uma unção de rompimento. Rompimento.
diz o Senhor. Hoje é dia de decisão. Pedro teve que decidir. Continuaria preso, sem correntes? Continuaria preso com a porta aberta? Ou ele sairia em liberdade? Ou ele romperia em liberdade? Tem gente orando por você. Tem gente orando para você romper. Há uma igreja orando para você romper. Há um relógio de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, aleluia, 29 dias nos meses bíblicos, orando para que você torne a fazer a vontade de Deus, orando para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, na sua família, orando por um avivamento pessoal, orando para que almas cheguem, a tua casa seja salva, a tua família seja salva, a tua parentela seja salva, o teu bairro seja salvo. A igreja estava orando por Pedro e Deus enviou um anjo até ele. Foi despertada a luz em Pedro. A sombra de Pedro derrubou os grilhões, abriu a porta, mas decidir sair foi Pedro. A decisão de sair foi de Pedro. A decisão de sair foi de Pedro. Deus está falando com Pedro nesta noite. Deus está falando com uma Petra nessa noite. Sai aí! Sai! Sai! Deixa a luz resplandecer! Jesus está dizendo assim, ó, decida hoje que eu sou suficiente para você. Que o real prazer não está em coisas e nem em pessoas nem em lugares. Está em mim, diz o amado das nossas almas. Quantos decidem sair? Quantos decidem sair? Então diga poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sai, 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 sai. Nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Coloque a mão no seu coração. Quebrar. Diga assim: Pai, obrigado pelo teu anjo que me foi enviado. Eu decido sair. Toda a escuridão que é em mim, deixo sair. Eu me achego a ti. E quando todas essas coisas vêm, eu não me entrego a elas. Eu me entrego mais ao Senhor. E assim, todos os desejos maus, pensamentos maus, sentimentos maus desaparecem. Quantos creem? Diga, desaparecem. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Levante suas mãos em palmas ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. E assim nós encerramos esta noite em família. Diga-se noite em família. Abençoe alguém pertinho de você. Diga-se ser tua luz em nome de Jesus. Eu quero louvar ao Senhor pelo esquadrão Leão, pelo esquadrão Homem, de igual modo, e todos os esquadrões que estão do outro lado da telinha. A você, querido e querida, que nos acompanha desde vosso lar, desde esse ambiente ao redor de todo mundo.
Deus é maravilhoso. Que Deus os abençoe abundantemente. No nome de Jesus. E o Esquadrão Leão e Homem, quarta-feira, estarão comigo novamente. Aleluia! Glória a Deus. É isso. Um aviso rápido. Terça-feira não haverá nenhuma atividade aqui na Casa Apostólica. Somente 19h30 eu quero trazer as direções para vós, porque quarta-feira, 18 horas, iniciará a melhor temporada da sua história. O Rei estará disponível a nós, amém? Glória a Deus. E eu quero trazer direções proféticas para esse novo tempo, lhe preparar, tá? Orar por você, ativar as bênçãos deste tempo, desligar as maldições que Satanás vem tentando trazer. Será uma bênção. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Oi? Lembrando que as direções serão online, tá bom? Não haverá nada aqui na Casa Apostólica, mas direções ocorrerão pelo canal do YouTube, @APN Church. Vamos honrar o Senhor com alegria. Enquanto você honra o Senhor desde casa, aqui presente, quero abrir o altar, tanto esse altar físico como digital. Eu quero orar por todos e assim